Quando os moradores da rua Krokanskaya descobriram a identidade do maníaco do Parque Bitsa em 2006, ficaram chocados. Eles não conseguiam compreender a ideia de que seu vizinho, um homem a quem descreviam como reservado, sensível e educado, era um sujeito capaz de matar mais de 60 pessoas ao longo de 5 anos. Uma vizinha, uma senhora de 70 anos, chamada Svetlana, lembrou: "Ele me chamava de tia Pena. Amava animais e ficava inconsolável se um bicho de estimação morresse. Por 40 anos, vivi na mesma vizinhança que um maníaco." A mãe do sujeito sentia o mesmo. Ela não tinha a menor suspeita de que seu filho era o homem que a imprensa agora chamava de o assassino do tabuleiro de xadrez. Alexander Pichunskin nasceu em 9 de abril de 1974, em uma cidade chamada Mytishchi, localizada em Moscou. Seu pai, também chamado Alexander, parece ter abandonado a família no início da vida de seus filhos, pois não há informações disponíveis sobre ele, nem detalhes sobre quando ou por que ele partiu. Alexander e sua meia-irmã mais nova, Katia, foram criados por sua mãe Natasha. Eles moravam juntos na rua Krokanskaya, número 2, em Moscou, em um apartamento de 2 quartos no 5º andar de um prédio. Já adulta, Katia iniciou um relacionamento com um homem também chamado Alexander, e após se casar com ele, se mudou para a casa da família com o marido e o filho do casal. O prédio ficava a apenas 6 minutos a pé do Parque Bitsa, também conhecido como Parque Bitsevsky, um dos maiores parques naturais de Moscou, com 18 km². O parque ostenta colinas verdejantes, densas florestas, riachos e clareiras. No verão, é o local perfeito para um piquenique em família, e no inverno, os esquiadores aproveitam ao máximo a paisagem. O parque é cercado por milhares de pessoas que vivem em blocos de apartamentos construídos em 1963, como parte do primeiro projeto de habitação pública em escala da União Soviética. No apartamento da família, Alexander dormia no sofá do primeiro quarto, que também servia como sala de estar. Ele era uma criança relativamente normal e sociável até os 4 anos de idade. Nesse ponto, sua mãe, Natasha, acredita que uma lesão na cabeça contribuiu para uma mudança em seu comportamento. Alexander teria caído de um balanço de costas e foi atingido na cabeça pelo assento quando ele voltou. Especialistas sugerem que isso danificou o córtex frontal de Alexander, o que levaria a um controle deficiente dos impulsos e demonstrações de agressividade. Como ele era apenas uma criança pequena na época, o dano pode ter sido ainda pior, já que seu crânio não estava totalmente desenvolvido para fornecer proteção da mesma forma que o de um adulto. Depois disso, Alexander tornou-se mais hostil e impulsivo, embora os vizinhos dissessem que nunca tiveram problemas com ele e que o garoto sempre foi bem educado. Ainda assim, Natasha sentiu que seu filho precisava de cuidados extras, então transferiu para uma escola regular que atendia crianças com dificuldades de aprendizagem. Enquanto estava na escola regular, Alexander era assediado e abusado pelas outras crianças diariamente. Ele sofria bullying físico e verbal constantemente. Esse abuso apenas serviu para intensificar a agressividade do menino. Embora pouco se saiba sobre o resto da criação de Alexander, um artigo do The Guardian de 2007 observa que ele era próximo de seu avô materno, com quem passou algum tempo morando. Foi relatado que seu avô o apresentou ao xadrez. Alexander se destacava no jogo e era reconhecido por seu avô, a quem via como uma figura paterna, como sendo muito mais inteligente do que qualquer um imaginava. O garoto começou a jogar contra idosos que jogavam publicamente no Parque Bitsa e era amplamente considerado um jogador excepcional. A mãe de Alexander acredita que a morte repentina do seu avô no final de sua adolescência contribuiu ainda mais para seus problemas psicológicos. Um psicólogo russo chamado Mikhail Vinogradov sugeriu que um abrupto golpe emocional o levou a ficar com raiva de seu avô. Alexander acreditava que o avô, assim como seu pai, também o tinha abandonado. Em retaliação, ele começou a matar. O próprio Alexander afirmou que teve uma vida difícil após a morte de seu avô.
Ele costumava passear pelo Parque Bitsa com seu cachorro e mergulhou em uma profunda depressão quando o cão morreu. A vizinha idosa, Svetlana, também o encontrou em lágrimas na escada do bloco de apartamentos, lamentando a morte de seu gato. Por volta da época da morte de seu avô, Alexander teria começado a desenvolver um gosto pelo álcool, especificamente pela vodka. Isso logo se tornaria uma das ferramentas nas quais ele mais confiava quando começou a tirar vidas. Alexander cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos. Em 27 de julho de 1992, ele combinou de encontrar um amigo e colega de classe chamado Mikhail Odchuk no Parque Bitsa. Mikhail era tão confiável para Alexander que este lhe havia revelado seu desejo de matar. Ele disse a Mikhail que queria traçar um plano para cometer um assassinato, e Mikhail concordou e acatou a ideia. No entanto, quando a dupla se encontrou no parque para discutir o assunto, Mikhail hesitou, ou talvez não tenha percebido que Alexander levava a sério a ideia de cometer crimes. Alexander, porém, não ficou satisfeito com a desistência do amigo, sentindo-se enganado e decepcionado. Ele tirou um martelo da bolsa e golpeou repetidamente a cabeça do amigo. Mikhail sofreu 20 golpes durante o ataque e morreu no local. Assim que o corpo ficou imóvel, Alexander o jogou perto do sistema de esgoto que atravessava o parque, antes de retornar ao apartamento de sua mãe. No dia seguinte, o corpo de Mikhail foi descoberto. Se a polícia russa tivesse realizado sua devida diligência, este poderia ter sido o fim da história de Alexander. Mas, infelizmente, esse foi apenas o começo de uma longa série de falhas que mostraram as autoridades como ignorantes e incompetentes, permitindo que Alexander escapasse sem enfrentar quaisquer consequências por anos, nos quais ele assassinou brutalmente dezenas de vítimas inocentes. A força policial moscovita conduziu a investigação sobre a morte de Mikhail, que era claramente um homicídio. A identidade do cadáver foi rapidamente estabelecida e testemunhas logo se apresentaram, afirmando ter visto Mikhail, de 18 anos, com Alexander caminhando em direção ao parque pouco antes do horário presumido de sua morte. Alexander foi preso em sua residência 2 dias após o crime. Ele foi levado para interrogatório e questionado sobre seu álibi. O assassino alegou que de fato estava com Mikhail no parque, mas que o deixou lá para ir se encontrar com sua mãe e irmã. A polícia não tinha provas que ligassem o jovem de 18 anos à morte de seu colega de classe, algo que se tornaria uma ocorrência frequente em muitos de seus outros crimes. O próximo assassinato de Alexander ocorreu em setembro de 1992, quando ele foi rejeitado romanticamente por sua vizinha, uma jovem de 18 anos chamada Olga. Ela teria dito a ele que não estava interessada e que já tinha namorado. Irritado com a recusa, Alexander voltou sua atenção para o namorado de Olga, um jovem chamado Sergei. Pouco tempo depois, Sergei apareceu morto do lado de fora de seu apartamento. Acredita-se que Alexander foi ao apartamento e empurrou o jovem pela janela, causando sua queda e morte. A morte de Sergei, no entanto, foi considerada auto-infligida. Em 2002, o corpo de Olga foi descoberto no Parque Bitsa. Acredita-se que Alexander seja o responsável por seu assassinato. Após seus 2 primeiros assassinatos, Alexander parou de matar por quase uma década. Sugere-se que ele parou de cometer crimes porque tinha medo de ser pego e receber a pena de morte. Em outubro de 1992, o mesmo mês em que Alexander parou de matar, o mais notório assassino em série da Rússia, Andrei Chikatilo, o estripador de Rostov, foi condenado à morte. Chikatilo era conhecido por tirar a vida de crianças e mulheres jovens durante um período de 12 anos e canibalizar seus restos mortais. Ele foi condenado por tirar 52 vidas. Houve muita especulação na mídia após a captura de Alexander, de que ele queria superar Chikatilo, buscando o infame título de maior assassino em série da Rússia, matando mais pessoas do que o estripador de Rostov. Alexander retornou os assassinatos em 2001, 9 anos após ser tirado a vida de Sergei e Mikhail e supostamente a de Olga. Nessa época, ele tinha 27 anos e trabalhava empilhando prateleiras em um supermercado de Moscou.
Em 21 de maio, Alexander estava jogando xadrez com um homem de 52 anos chamado Yevgeny Prorin no Parque Bitsa. Após o jogo, o jovem de 27 anos convidou Yevgeny para acompanhá-lo em uma caminhada até o túmulo de seu cachorro falecido, presumivelmente aquele que morreu em sua adolescência. Yevgeny concordou e os dois caminharam para uma área isolada no parque, onde Alexander tirou uma garrafa de vodka de sua bolsa e ofereceu uma bebida ao homem mais velho. Eles brindaram ao cão falecido e pareceram amigáveis, até que Alexander golpeou Yevgeny na nuca. Uma vez que o homem mais velho estava morto, seu corpo foi jogado em um poço próximo. Alexander rapidamente estabeleceu um modus operandi. Ele frequentemente visitava homens idosos no Parque Bitsa, especialmente aqueles que eram moradores de rua, e conquistava sua confiança, conversando com eles e oferecendo-lhes um pouco de vodka. À medida que as vítimas baixavam a guarda, Alexander atacava. Ele matava por trauma contuso e era conhecido por usar uma chave inglesa e um martelo, bem como um cano ou barra de metal. Ele golpeava suas vítimas por trás para pegá-las de surpresa e evitar respingos de sangue em suas roupas, e nunca matava suas vítimas com um único golpe, afirmando que queria que elas soubessem o que estava acontecendo. Em algumas de suas vítimas, Alexander enfiou pedaços de cacos de vidros das garrafas de vodka nos ferimentos, e em um dos casos, o corpo de uma mulher foi encontrado com muitas estacas cravadas no crânio e nos olhos. Ele raramente matava mulheres, tendo apenas cerca de 3 vítimas femininas, enquanto a vítima mais jovem conhecida era um menino de 9 anos. Alexander também alegou que às vezes empurrava suas vítimas para um canal de esgoto no parque, onde elas se afogavam, e frequentemente empurrava outras para um poço para morrer depois de já terem sido atingidas na cabeça. Alguns corpos apareciam a 8 quilômetros de distância em uma estação de tratamento de esgoto, mas outros nunca foram recuperados. Acredita-se que pelo menos 13 cadáveres estejam presos no sistema de esgoto do parque. Alexander declararia mais tarde que gostava do som de um crânio se partindo. Durante esse período na Rússia, entes queridos de familiares desaparecidos tinham que esperar 3 dias antes de registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Além disso, a força policial era conhecida por suborno e abuso de álcool e muitas vezes não faziam nenhum progresso nos casos que chegavam até eles. Nos 2 meses que se seguiram ao assassinato de Yevgeny Pronin, Alexander tirou a vida de mais 9 vítimas. Seu 11º alvo nessa onda específica de crimes foi Viktor Volkov, que desapareceu em 20 de julho de 2001. Durante os meses subsequentes de outono e inverno, as coisas desaceleraram para Alexander. Ele se comportou de forma muito menos errática, matando cerca de 5 indivíduos durante esse período. Em 23 de fevereiro de 2002, Alexander tentou tirar a vida de uma mulher grávida chamada Maria Vricheva, que ele conheceu em uma estação de metrô e que estava com dificuldades financeiras. Ele a atraiu com a promessa de ajudá-la a ganhar dinheiro, então golpeou Maria na cabeça e a empurrou para um poço. Mas milagrosamente, depois de ficar presa por 20 horas, ela conseguiu sair sozinha. Ela então foi para o hospital para tratar de seus ferimentos, onde relatou o ataque à polícia local. As autoridades, no entanto, não se interessaram em examinar o caso. O policial com quem Maria falou pediu seus documentos de registro e durante esse tempo, milhões de pessoas viviam em Moscou quase ilegalmente, pois havia muito pouco emprego fora da cidade. Quando Maria confessou que não tinha a documentação adequada, o policial lhe disse que a polícia ignoraria sua habitação ilegal se ela ficasse quieta sobre a tentativa de homicídio. Sem outras opções, Maria concordou. Enquanto esse policial foi posteriormente preso por incompetência, Maria lutou para viver uma vida normal após o ataque. Seu namorado, pai do bebê que ela estava carregando, rompeu o relacionamento e ela foi forçada a entregar seu bebê para adoção. Para piorar as coisas, certo dia, enquanto fazia compras, Maria avistou Alexander, que também a viu. Com medo, ela correu de volta para seu apartamento, fez as malas e fugiu, apavorada de que ele voltasse para terminar o trabalho que havia começado naquele inverno. Ainda livre para matar,
Alexander tirou mais 3 vidas ao longo das 2 semanas seguintes. Em 10 de março, ele atacou um garoto de 13 anos chamado Mikhail Lobov. Não está claro onde os dois se conheceram e é improvável que se conhecessem antes do crime. Sugere-se que a dupla se conheceu na Kashir-Skoye Chaussee, perto da estação de metrô, já que jovens adolescentes gostavam de passar um tempo lá e eram frequentemente vistos com jaquetas de couro bebendo vodka entre os quiosques. Alexander convenceu Mikhail a dar um passeio com ele no parque. Eles compartilharam cigarros e pareciam estar se divertindo até Alexander atacar. Ele golpeou o garoto de 13 anos na cabeça e o empurrou para um poço. Mas o assassino não sabia que a jaqueta de couro de Mikhail havia enganchado em um pedaço de metal que se projetava da parede interna do poço, o que lhe permitiu subir de volta e escapar da morte, assim como Maria. Mikhail correu para contar à polícia sobre o que havia acontecido, mas foi simplesmente instruído a ir para casa. Mais uma vez, as autoridades não estavam interessadas em histórias de mulheres e crianças sobre um homem que supostamente tentou matá-las. Uma semana depois, Mikhail viu Alexander na estação de metrô e, assim como Maria, ficou perturbado. Ele começou a gritar e correu na direção de um policial que estava patrulhando do lado de fora da estação de metrô. Ele gritou e apontou, implorando para que aquele policial fizesse alguma coisa, porém, mais uma vez, foi ignorado e instruído a ir embora. Em novembro de 2005, um ex-policial de 63 anos chamado Nikolai Zakharchenko apareceu morto no Parque Bitsa. Ele foi a primeira vítima de Alexander, que, tendo desaparecido, apareceu morta, vítima de homicídio. Ele também foi a 41ª vítima do assassino. Foi só então, depois de 40 outros assassinatos, que as autoridades russas perceberam que tinham um problema, e um grande problema. Detetives do Ministério do Interior, polícia local e o escritório do procurador-geral finalmente se atentaram e perceberam que tinham um assassino em série em suas mãos. Alexander passava grande parte do tempo dividido entre não querer ser pego e querer que todos soubessem que ele era a mente por trás de todos os assassinatos cruéis, desaparecimentos e agressões. Como muitos assassinos em série, ele ansiava por notoriedade. Uma história não verificada afirma que no final de 2001 ou início de 2002, Alexander entrou em uma delegacia e anunciou que assassinava pessoas regularmente, acrescentando: "Porque é isso que eu faço." No entanto, a polícia riu do jovem de 27 anos na delegacia. Eles o rotularam de bêbado e disseram para ir embora. 2 meses antes do corpo do policial Nikolai ser encontrado, Alexander tomou a decisão de parar de se livrar dos corpos e começar a deixá-los à vista. Seu ego estava crescendo e sua necessidade de ser aclamado como um assassino de sangue frio se aprofundava. Por volta dessa época, conforme a sede de reconhecimento de Alexander crescia e as autoridades russas estabeleciam que havia um assassino em série em seu meio, uma reportagem na TV falava sobre o assassino do Parque Bitsa. A irmã de Alexander, Katia, ao ver a reportagem teria dito: "Este louco é tão fascinante, quem é ele?" Alexander teve que se conter para não se entregar, pois queria desesperadamente revelar tudo. Conforme a busca pelo maníaco do Parque Bitsa, como a mídia o apelidara, se intensificava, Alexander tornava-se cada vez mais imprudente e, ao deixar os corpos à mostra, certificava-se de que eles seriam encontrados. Uma vítima foi descoberta perto de um riacho no parque. Ela estava morta há 2 dias e seus restos mortais haviam sido pegos por cães selvagens. O médico que encontrou o corpo viu ossos na boca dos animais selvagens. Com a revelação de que um assassino em série estava entre eles, os moradores ficaram com medo e a polícia, uniformizada e apaisana, patrulhava o parque 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles conversavam com todos que cruzavam seu caminho e compilavam esboços de possíveis suspeitos. Em março de 2006, os investigadores acreditaram ter desvendado o caso quando foram ameaçados por um homem empunhando uma faca. Eles atiraram no homem e o prenderam, mas enquanto ele estava preso, mais 2 pessoas apareceram mortas. Alexander mais tarde admitiria saber sobre essa prisão. Isso o agradou por ter a vantagem. Ele também havia sido parado pela polícia em várias ocasiões diferentes,
para que seus documentos de identidade fossem examinados, mas como estava bem vestido e tinha uma aparência limpa, nunca foi considerado um indivíduo suspeito. Em 14 de junho de 2006, Alexander convidou uma colega de trabalho, uma mãe de 36 anos chamada Marina Moskaliova, para um passeio no parque. A princípio, ela estava um pouco hesitante em ir, mas acabou concordando. No entanto, percebendo o mau pressentimento que tinha sobre o homem, ela decidiu deixar um bilhete para seu filho que dizia: "Saí com Alexander." Ela incluiu o nome completo e o número de telefone de seu colega de trabalho no bilhete. Alexander estava ciente de que Marina havia deixado o bilhete, mas parecia que ele finalmente havia chegado a um ponto em que não conseguia mais se conter. Ele queria matá-la e queria que isso fosse conhecido. Ele sabia que o bilhete o tornaria o principal suspeito do assassinato, mas agiu mesmo assim. Naquela noite, o corpo de Marina foi descoberto no parque, com todas as características do maníaco do Parque Ibiza. Quando seu filho viu a notícia sobre os restos mortais, ele ligou para o pai, que por sua vez ligou para a polícia. O bilhete não apenas fez com que os investigadores suspeitassem de Alexander, mas também encontraram bilhetes de metrô no bolso de Marina. Ao olharem as imagens do circuito interno de TV, os detetives viram a dupla esperando na plataforma apenas algumas horas antes do horário estimado da morte de Marina. 2 dias após o assassinato, em 16 de junho, perto da meia-noite, sons de batida na porta foram ouvidos no apartamento que Alexander dividia com sua família. Sua mãe abriu a porta lentamente e um grupo de homens uniformizados passou por ela, pelo corredor estreito, até o primeiro quarto. Policiais de choque armados com rifles automáticos disseram a Natasha que precisavam falar com seu filho sobre alguns roubos recentes. Alexander, que estava deitado no sofá, se entregou voluntariamente e foi retirado da casa. Foi então que os policiais revelaram que ele era suspeito de estar envolvido em vários homicídios. Natasha ficou tão chocada que não conseguia falar. Ela havia chamado seu filho de corajoso e afirmado que ele nunca mentia. A mãe não acreditava que seu garotinho, que usava um aquário e tinha um gato chamado Mercy, poderia ser um assassino de sangue frio. Eles tinham o hábito de assistir à adaptação para a TV de A Condessa de Montsoreau, de Alexandre Dumas, que era o programa favorito do filho. Alexander mais tarde admitiria no tribunal que às vezes tinha que interromper seus assassinatos para poder ir para casa e se limpar a tempo para assistir à exibição do episódio semanal. Natasha disse em uma entrevista posterior: "Eu sei agora que criei meu filho muito mal. Não sei dizer o que fiz de errado. Apenas tentei criá-lo como uma mãe normal. Acho que não conhecia meu filho muito bem." Enquanto Natasha continuava a absorver o que lhe diziam, policiais uniformizados, detetives e especialistas forenses viraram a casa da família de cabeça para baixo. Como sua mãe acreditava, Alexander insistia que nunca mentia, e, no entanto, mentiu sobre matar Marina. Antes de ligar para o pai, o filho de Marina ligou para Alexander, que lhe disse que não via sua mãe há 2 meses. Isso foi estranho, considerando que a dupla trabalhava junta na maioria dos dias. Ele então alegou que estava ocupado e desligou o telefone. Sobre sua captura, Alexander declarou: "Eu me entreguei, então não há necessidade de a polícia levar o crédito por me pegar. Sou um profissional." Parece claro por suas ações que o assassino sentia que, se fosse pego, seria do jeito que quisesse. Os detetives o levaram para a delegacia e passaram muito tempo interrogando Alexander. Quando questionado sobre por que assassinou suas vítimas no parque, ele respondeu: "Você já tentou matar alguém na rua em plena luz do dia?" A essa altura, a polícia havia reunido provas apenas de 13 das vítimas do assassino, o que significou um choque para eles quando Alexander lhes disse o verdadeiro número. Ele alegou ter matado 63 pessoas. Um dos principais investigadores que interrogou o assassino do tabuleiro de xadrez declarou: "Ele queria conversar. Todos os maníacos querem conversar." Ele então acrescentou: "Isso o fez se sentir importante. Eu disse a ele que eu admirava, e ele gostou disso e então se abriu." Era muito importante para Alexander que as pessoas pensassem que ele era um herói, então o fiz se sentir como um herói.
Ao longo de meses, a polícia mimou Alexander com comida, cigarros e elogios, e no final descobriram que ele não era bem o vilão de Hollywood que esperavam. Em vez disso, eles sentiram que ele era um homem oco, um homem normal que não se encaixava perfeitamente em nenhum perfil psicológico. Ele não tinha opiniões fortes sobre nada, nem beleza, nem arte, nem política, nem religião. Ele não tinha preferências ou ideias sobre nenhum desses tópicos. A imprensa o apelidou de assassino do tabuleiro de xadrez, pois ele era conhecido por ser muito bom nesse jogo, e a polícia supostamente encontrou um tabuleiro de xadrez em seu apartamento, no qual ele havia registrado seus assassinatos. Uma morte equivalia a um quadrado. Não está claro se a polícia encontrou tal coisa. Além disso, os investigadores que trabalharam no caso descreveram esse apelido como enganoso, porque sugere que Alexander teria que parar de matar quando completasse 64 vítimas, o que corresponderia à quantidade de casas em um tabuleiro de xadrez, mas não havia evidências disso. O próprio Alexander declarou: "Se eles não tivessem me pego, eu nunca teria parado. Nunca. Eles salvaram muitas vidas me prendendo." Uma vez preso, Alexander levou a polícia aos locais de muitos de seus crimes no parque e demonstrou uma lembrança impressionante de como os assassinatos foram realizados. Ele foi filmado reconstituindo os detalhes, o que era comum para investigações russas na época, e até deu a eles o martelo que usou em vários de seus crimes. Em 14 de fevereiro de 2008, Alexander foi levado a julgamento por seus crimes no recém-renovado Supremo Tribunal da Rússia. Ele foi colocado em uma caixa de vidro para sua própria proteção. Ele foi visto durante todo o julgamento parecendo divertido, entediado e às vezes muito zangado ao responder às perguntas e fazer comentários. Ele nunca olhou diretamente para a câmera de vídeo em sua cela. Notavelmente, seu julgamento teve um júri e foi aberto ao público, nenhum dos quais era comum na Rússia na época. Alexander revelou muito durante o julgamento. Quando questionado sobre por que matou, ele respondeu: "Veja, a vida para mim é como uma vida sem comida para você, um desejo. Eu me sentia como o pai dessas pessoas, afinal, eu abri a porta para o outro mundo para elas. Eu as libertei para uma nova vida." Ele também declarou: "Eu enviei Mikhail para o céu", se referindo ao seu colega de classe. Quanto mais próxima uma pessoa está de você e melhor você a conhece, mais prazeroso é matá-la. Em todos os casos, matei por apenas um motivo. Matei para viver, porque quando você mata, você quer viver." Depois de ser encarcerado, Alexander admitiu que cada assassinato lhe trazia um prazer colossal. Da mesma forma, durante o julgamento, ele alegou que o primeiro assassinato é como o primeiro amor e que às vezes ele ejaculava quando matava. Na abertura do julgamento, a acusação afirmou que, de acordo com seu próprio testemunho, Alexander esperava superar o recorde de Andrei Chikatilo e sonhava em entrar para a história. Médicos do Centro Serbsky em Moscou, a clínica psiquiátrica mais respeitada da Rússia, declararam Alexander são e notaram que ele nunca teve nenhum problema de saúde mental documentado e tem inteligência média. Em 24 de outubro de 2008, Alexander foi considerado culpado de 48 assassinatos. Durante o julgamento, ele insistiu que matou 63 pessoas e queria ser reconhecido por isso. No entanto, a acusação e os investigadores tinham apenas evidências que o ligavam a 48 mortes, algo do qual ele reclamou. Ele acreditava que se tivesse 63 assassinatos atribuídos a ele, teria o título de assassino mais infame da Rússia. Alexander foi condenado à prisão perpétua, com os primeiros 15 anos em confinamento solitário. No final de 2007, ele apelou de sua sentença, alegando que era muito dura e pedindo uma redução de 25 anos. No entanto, seu recurso foi negado. Seu advogado teria tentado avisá-lo de que seu recurso não funcionaria, mas Alexander insistiu. Ele foi enviado para cumprir sua sentença de confinamento solitário em Polar ou uma prisão russa localizada às margens do rio Sob. É uma das 7 colônias de trabalho corretivas de segurança máxima operadas pelo Serviço Penitenciário Federal para condenados russos sentenciados à prisão perpétua. Alexander atualmente tem 50 anos e ainda está encarcerado. Quase todos os prisioneiros se recusam a dividir uma cela com ele, com medo de serem brutalmente assassinados no meio da noite.
O assassino em série descreve a prisão como monótona e considera a ideia de pessoas serem presas por toda a vida como algo não natural. Até hoje, Alexander afirma que matou porque não tinha outra escolha. No entanto, quando questionado se apoiava a pena de morte, ele respondeu: "A pena de morte é assassinato. Eu sou sempre contra o assassinato." Mesmo depois de 15 anos atrás das grades, Alexander parece não assumir nenhuma responsabilidade por seus atos. Ele culpou amplamente a sociedade por suas ações, afirmando: "Se minha infância e juventude fossem corrigidas, os assassinatos não teriam que ser cometidos. Não é sobre a família. Minha família era basicamente normal, embora houvesse dificuldades, mas a sociedade me prejudicou." Além disso, quando questionado se tinha algum remorso pelo que havia feito, por todas as vidas que tirou, por todas as famílias que destruiu, tirando a vida dos maridos, irmãos e avós, ele respondeu: "Sem remorso, eu digo a você, se eles me deixarem sair agora, a primeira coisa que eu faria seria matar algumas pessoas, violentar uma mulher e beber vodka para aliviar o estresse." Perturbadoramente, Alexander parece ser um detento popular entre algumas mulheres. Ele afirma que 80 mulheres lhe escreveram cartas desde 2008. Em 2016, ele pediu em casamento uma mulher com quem se correspondia chamada Natália ou Natasha. Alexander afirma que o sistema prisional impediu o casal de se comunicar ainda mais, mas o jornal sediado em Moscou, o MKRU, afirmou que verificou essas alegações e descobriu que as cartas para a noiva de Alexander estavam sendo entregues, ela simplesmente não estava respondendo. O jornal sugere que a noiva foi fabricada por um repórter se passando por uma mulher. Como o casal nunca se conheceu pessoalmente, Alexander admitiu que não sabe como é sua suposta noiva, e ainda assim, a reportagem de TV que falou da história pela primeira vez afirmou que ela pegava o trem todas as semanas para visitá-lo. Embora Alexander não seja tão conhecido fora da Rússia quanto seus equivalentes americanos e britânicos, ele é talvez ainda mais assustador por ter conseguido escapar impune com tanto sangue em suas mãos por tanto tempo, tirando vida após vida, e durante todo esse tempo ele parecia não sentir nada, nem um pingo de culpa ou tristeza pelo que havia feito. Sem mais informações sobre como foi a infância e juventude de Alexander, é difícil determinar o que exatamente provocou essa onda de violência que durou vários anos, mas pelo que aprendemos observando sua história, parece que ele gostava de poder, ansiava por reconhecimento e queria essencialmente ser o maior assassino em série do país. Pelas informações que temos disponíveis, quase parece que Alexander nasceu para matar. Se você se interessou por esse caso perturbador, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que você achou da história de Alexander Pichunskin. Eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo.